Olá, professor. O meu grupo vai fazer uma apresentação aqui do que é a biofísica e astrofísica. Meu grupo é composto pelos alunos do terceiro ano em informática, Júlio César, eu, Daniel Marins, Eduardo Souza Guzmão, Matheus Rasch, Henrique Oliveira, Hilbert e Said Souza Melo. A gente tem aqui o nosso índice, o que é a biofísica, as aplicações da biofísica, entender uma estrutura molecular da vida, uma das coisas que a biofísica estuda, princípios físicos de sistemas biológicos, outra coisa que a biofísica estuda, o que é a astrofísica, estudando a origem e evolução do universo, também áreas que a astrofísica estuda, os fenômenos astronômicos e suas implicações, avanços tecnológicos na observação astronômica, integrando a biofísica e a astrofísica. Aqui a gente tem o que é, o conceito da astrofísica e da biofísica. A astrofísica é a área, o campo da ciência que estuda os fenômenos físicos que ocorrem no universo. Ou seja, estuda planetas, estrelas, galáxias e por aí vai. Um exemplo disso é isso daqui. Essa notícia, há 9 meses atrás, está atualizada aqui. Aqui, ó. Astrônomo registra mancha no Sol do tamanho de 10 planetas Terra e que pode causar explosões de plasma. Olha aqui. 10 planetas Terra. A gente não dá nada, né? Nada comparado ao Sol, nossa estrela. Ou seja, a astrofísica ela vai estudar os fenômenos físicos, ou seja, está causando explosão de plasma. Vai estudar por que isso está acontecendo. E aqui essa notícia também vai falar o porquê. Continuando aqui, é o que é a biofísica. Ela também é outra área da ciência, óbvio. Só que ela estuda os fenômenos físicos que ocorrem nos seres vivos, no quesito mais em si, o ser humano. Os processos físicos que ocorrem no nosso sistema imunológico, biológicos. Vai células, tecidos, nossos organismos, o planeta inteiro. Busca entender, no nível molecular e celular, essas reações físicas, biofísicas, melhor dizendo. Aqui a gente tem um artigo também de biofísica, de todo e o Nature Portfolio, esse site aqui. A gente tem aqui a dinâmica de DNA, uma área que a biofísica estuda e ajuda, porque quando é estudado a gente faz descobertas. Para que serve, o que a gente pode integrar, o que pode modificar, o que pode ajudar. Aqui a dinâmica de DNA de molécula única com transferência de energia de grafeno. O que será que isso deve fazer? Vamos ver aqui. Transferência de energia grafeno, JET, pode ser usada para medir a distância entre uma superfície de grafeno e um corante fluorescente. Essa nova estratégia para anexar DNA em uma orientação controlada ao grafeno agora torna possível usar JET, ou seja, a transferência de energia de grafeno, para rastrear a dinâmica de DNA e interações proteína-DNA com resolução de par de bases. E por aí vai, também tem outros artigos aqui. Ou seja, isso é uma importância, A gente não dá nada, mas na hora da prática isso aqui pode salvar milhões de vidas, Nosso DNA é vasto. Objetivos de cada área. Qual que é o objetivo da biofísica? A busca desvendar os nossos mecanismos, básicos, a estrutura das nossas proteínas, os ácidos, nosso nível celular, molecular. E o que isso vai trazer? Isso vai trazer uma evolução, vai trazer um avanço tecnológico para a nossa área farmacêutica e medicinal. Se eu não me engano, a gente tem aqui 5 descobertas da biofísica que mudaram a farmacologia. A gente tem aqui a estrutura do DNA, como eu li agora um pouco atrás, os impulsos nervosos, Aqui, sensações, percepções, pensamentos, bioeletricidade, fenômenos elétricos e magnéticos, que ocorrem nos organismos vivos, sinapses e por aí vai. Um pouquinho, A astrofísica, o que ela busca? Mesma coisa, vai estudar e vai tentar compreender a origem do universo, o universo em si, porque as coisas ocorrem. Busca entender esses fenômenos cósmicos,
Os astrofísicos utilizam princípios da física, matemática e química para entender a natureza da matéria e da energia no cosmos, bem como a formação, a composição e o comportamento dos objetivos celestes. Por exemplo, por que as estrelas estão com mancha, por que não está? Planetas, por que Saturno ali tem aquele anel em volta dela, o campo gravitacional, só fenômeno físico que está acontecendo. Cada planeta tem alguma coisa, né? Até, no caso, ela não gira reta, né? Ela tem um ângulo, não é redonda, não é plana, né? Para entender por que há essa formação na vida terrestre e extraterrestre. Bom, hoje eu vim falar sobre a aplicação da biofísica. Bom, a biofísica ela é aplicada em várias áreas, como a biotecnologia, que permite a compreensão detalhada dos projetos de processos biológicos, onde isso é a fotossíntese, fermentação microbiana, e que ela permite para criar de novos produtos, como bioconsumíveis, medicamentos, materiais bioinspirados. Onde também temos diagnóstico médico, onde ela tem um papel muito importante para o desenvolvimento de técnicas e diagnósticos por imagens, como ressonâncias magnéticas, tomografia computarizada e ultrassom, onde permite visualizar estruturas e funcionamento de órgãos, auxiliando o diagnóstico precoce de doenças. Onde também temos a terapia avançada, onde é usada para desenvolvimento de terapias inovadoras, como a radioterapia, tratamento de câncer, estimulação magnética, transcranial, para distúrbios neurológicos e terapia gênia para doenças. Olá, meu nome é Albert Arcangelo Lobo e eu irei apresentar minha parte no trabalho de física. A estrutura molecular da vida. A biofísica se concentra no estudo da estruturação e função das biomoléculas essenciais à vida, como ácidos nucleicos, DNA e RNA, e proteínas, lipídios e carboidratos. Essas moléculas interagem de maneiras complexas e dinâmicas, formando a base da estrutura fisiológica dos organismos vivos. Podemos falar a respeito dos ácidos nucleicos, que é o RNA, riboxi, e o DNA, que é uma desoxirribosa. Todos esses são açúcares presentes na molécula. As proteínas são polímeros de aminoácidos, essenciais à vida humana. Os lipídios podem se identificar como óleos, gorduras ou ceras. Os carboidratos são essenciais, por exemplo, para a nossa manutenção de energia. Para alguns animais e insetos, ele tem função estrutural, como a quitina. A junção desses três e manutenção dos mesmos leva-se o nome de biomoléculas básicas. Elas têm origem no chão, que seria carboidrato, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E em organismos mais complexos, chomps, que entra o fósforo e o enxofre. Princípios físicos dos sistemas biológicos. Termodinâmica e cinética. A biofísica aplica os princípios da termodinâmica e da cinética química para entender os fluxos de energia e as reações que ocorrem nos sistemas biológicos. Mecânica e dinâmica. Os movimentos e as forças que atuam nas estruturas biológicas, como células, tecidos e órgãos, são analisados com base nos princípios da mecânica clássica. E, por fim, eletromagnetismo. Fenômenos elétricos e magnéticos, como potências em membranas e campos magnéticos, desempenham papéis cruciais na fisiologia e sinalização celular. Olá, sou o Simon e vou falar sobre a origem e a evolução do universo. A teoria mais aceita para explicar a origem do universo é a teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo começou como uma singularidade extremamente quente e densa, que se expandiu rapidamente. Esse evento marcou o início do espaço, do tempo e da matéria. Desde então, o universo continua em expansão. Nos primeiros momentos após o Big Bang, partículas subatômicas começaram a se formar e, com o resfriamento do universo, átomos leves como o hidrogênio e o hélio surgiram. Milhões de anos depois, essas partículas se aglomeraram devido à gravidade, formando as primeiras estrelas e galáxias. E esse processo de formação estelar continua até hoje e é fundamental para a criação dos elementos necessários para a vida. A expansão cósmica também é um aspecto importante. Astrônomos observaram que as galáxias estão afastando-se uma das outras, o que indica que o universo está expandindo continuamente. Essa descoberta foi confirmada pela observação do desvio para o vermelho da luz das galáxias distantes. Além da expansão, a evolução do universo inclui eventos como a formação de buracos negros, explosões de supernovas e a criação de planetas. Cada um desses fenômenos contribuiu para a diversidade e complexidade do cosmos observados hoje.
Entender a origem e a evolução do universo não apenas responde a perguntas fundamentais sobre a nossa existência, mas também abre caminho para descobertas futuras sobre a natureza dos cosmos e a possibilidade de vida além da Terra. Olá, meu nome é Matheus e vou falar sobre os avanços tecnológicos proporcionados pela biofísica e pela astrofísica. A biofísica e a astrofísica são campos que impulsionam inovações tecnológicas constantemente. Vamos começar com os avanços relacionados à biofísica. Como vimos, a biofísica contribuiu muito para a medicina, especialmente no desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico e tratamento. Equipamentos como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada são resultado direto do conhecimento biofísico. Além disso, temos tecnologias como o ultrassom e o eletrocardiograma, que permitem monitorar a saúde de pacientes de forma não invasiva. A biofísica também é essencial na criação de próteses inteligentes que se integram ao sistema nervoso para responder a comandos cerebrais. Outro avanço importante é a nanotecnologia aplicada à biologia. Cientistas conseguem manipular materiais em nível molecular para criar medicamentos mais eficientes e sistemas de entrega controlada de fármacos. Isso permite tratar doenças de forma mais específica e com menos efeitos colaterais. A biofísica também é crucial para o desenvolvimento de biomateriais, como pele artificial e tecidos biocompatíveis usados em transplantes. Por outro lado, a astrofísica também impulsiona tecnologias incríveis. Um dos maiores avanços é o desenvolvimento de telescópios cada vez mais potentes, como o telescópio espacial James Webb. Esses equipamentos permitem observar o universo com uma precisão nunca antes alcançada, revelando detalhes sobre galáxias distantes e a formação das primeiras estrelas. Além disso, a exploração espacial levou ao desenvolvimento de tecnologias que hoje usamos em nosso dia a dia, como GPS, câmeras de alta resolução e até mesmo materiais resistentes ao calor usados em roupas esportivas. Outra área promissora é a inteligência artificial aplicada à análise de dados astronômicos. Os volumes de informação coletados por telescópios e sondas espaciais são imensos, e a IA ajuda a identificar padrões descobertas rapidamente. Essas tecnologias também são usadas em outras áreas como finanças e saúde, mostrando como a astrofísica tem impactos diversos na sociedade. Os avanços tecnológicos provenientes da biofísica e da astrofísica continuam a mudar o nosso mundo, abrindo novas possibilidades e melhorando nossa qualidade de vida. Olá, eu sou o Eduardo, eu venho aqui falar sobre a astrofísica e falar sobre 5 fenômenos que ela estuda, 5 fenômenos interessantes, alguns intrigantes. Começando falando sobre a astrofísica é o estudo que ela busca entender os fenômenos cósmicos que moldam a estrutura e falam sobre a evolução do universo. Começando aqui com o primeiro fenômeno que eu acredito que muita gente conhece, sendo a supernova. O que é a supernova? A supernova trata-se quando uma estrela massiva ela chega no seu período final de vida, ou seja, quando ela morre, ela acaba liberando uma explosão extremamente poderosa. Essa explosão ela acaba jogando elementos pesados como o ouro e o ferro para o espaço. E esses elementos acabam sendo muito importantes para a criação de novos planetas, sendo muito importantes para a vida em si, mostrando que até mesmo quando algo morre, que no caso é a estrela, é essencial para que possa ser criado novos tipos de sistemas. Falando aqui agora do segundo
fenômeno, eu quero falar sobre outro que também muita gente conhece, sendo o buraco negro. O buraco negro, ele é uma região onde as ondas gravitacionais são muito intensas, são muito fortes, tanto que tudo que entra nessa região é simplesmente impossível de escapar, nem mesmo a própria luz tem poder suficiente para conseguir escapar de um buraco negro. Eles são geralmente formados através da supernova, ou seja, quando uma estrela explode, pode formar um buraco negro. E a forma de estudo, né, do buraco negro, já que ele é tão perigoso, não pode chegar perto, né, não pode fazer essas coisas, os cientistas utilizam as ondas gravitacionais e a radiação que é emitida pelos materiais, né, que o buraco negro consome. Através dessas ondas e dessa radiação, os cientistas estudam. E algo que envolve o buraco negro, que em 2019, um marco muito importante para a astrofísica, né, que foi nesse ano que teve a primeira imagem direta de um buraco negro, né? Falando agora sobre o terceiro fenômeno, eu quero falar sobre as estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons, elas ocorrem também quando uma estrela colapsa, só que elas não formam buracos negros. Essas estrelas de nêutron, elas são muito densas e têm uma grande força magnética, né? Uma força magnética muito intensa. Elas acabam de tempos em tempos, né? Tempos regulares, que são chamados de pulsars. Então, tipo, de tempo em tempo elas liberam grandes quantidades de energia. E essa quantidade de energia acaba sendo importante, né, para a ciência, que através das estrelas de nêutron, os cientistas conseguem estudar fenômenos que envolvam essa grande quantidade de energia, além de ser possível eles conseguirem testar a lei de relatividade que foi proposta pelo Einstein, né, as teorias propostas por ele. O quarto fenômeno, que também acho muito interessante, é o que é denominado quasars. Os quasars, eles são núcleos de galáxias extremamente luminosos e que são alimentados por buracos negros supermassivos. Acontece que eles são, como eu falei, eles são muito brilhosos e a energia que eles liberam é tão intensa, mas tão poderosa, que mesmo a bilhões de anos-luz de distância é possível ainda conseguir ver, né, o brilho desses quasars. O estudo deles também é muito importante, porque é através dele que os cientistas conseguem ter uma noção, ter uma base de como as galáxias elas evoluem com o passar dos anos. E sobre o último fenômeno, o último evento que eu quero citar, é um fenômeno que muitos filmes, muitos lugares abordam, é interessante também de se estudar, que é a matéria escura e a energia escura. Acontece que esses dois fenômenos, eles são, até mesmo com a astrofísica moderna, eles são um mistério, mas da mesma forma eles continuam sendo estudados, né? Porque acredita-se que o estudo deles, a compreensão deles vai ajudar a explicar muitas coisas que ocorrem. A matéria escura em si, ela não emite luz, porém a presença dela é inferida pela influência gravitacional que ela exerce sobre as galáxias, né? É isso que se tem da matéria escura. Já a energia escura, ela é responsável por definir e mostrar qual que é a velocidade de expansão do universo, né? Que a gente sabe que o universo está em constante expansão e conforme o tempo passa ele está ficando maior e maior. E a energia escura é responsável por mais ou menos medir qual é a velocidade de expansão desse universo. Esses dois conceitos, por mais de ser um mistério, eles são fundamentais e é importante que a astrofísica entenda esses conceitos para que possa descobrir novas coisas, criar-se novas teorias e explicar melhor, né, como funciona o universo. Então é isso que eu tenho a falar sobre a astrofísica. Obrigado. Sobre as novas fronteiras do conhecimento, o que é biofísica e astrofísica? Princípios físicos dos sistemas biológicos, termodinâmica e cinemática. A biofísica aplica os princípios da termodinâmica e da cinética química
para entender os fluxos de energia e as reações que ocorrem nos sistemas biológicos. Mecânica e dinâmica. Os movimentos e as forças que atuam em estruturas biológicas, como células, tecidos e órgãos, são analisados com base nos princípios da mecânica clássica. Eletromagnetismo. Fenômenos elétricos e magnéticos, como potenciais de membrana e campos magnéticos, desempenham papéis cruciais na fisiologia e na sinalização celular. Obrigado.